Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Introdução ao Estudo do Direito. Vamos para a nossa aula de número 6, Sujeitos na Relação Jurídica. Bom, o que a gente vai ver nessa aula de hoje? Os nossos objetivos gerais. Vamos falar sobre a relação jurídica, os seus conceitos e as suas distinções, sobre os elementos da relação jurídica e sobre a situação jurídica, as suas classificações. Tenha uma excelente aula, vamos lá! Bom, primeiro vamos começar aqui estabelecendo a diferença entre a análise estática e a análise dinâmica do direito. Na análise estática, a gente tem o quê? Um conjunto de regras em abstrato, ou seja, as leis no papel, como elas estão dispostas lá. Já na análise dinâmica, a gente tem o quê? A definição dos direitos e deveres de cada pessoa em situações concretas, ou seja, é a realidade, né, de forma unificada com a lei, ok? A realidade concreta e as leis, as hipóteses que as leis criam. Bom, teoria do ordenamento jurídico, vamos ver aqui sobre o ponto de vista dinâmico. A gente tem o quê? O convívio em sociedade, ou seja, as mais diferentes relações humanas dentro do contexto da sociedade, relações sociais puras, ou seja, não é hipótese sobre aquelas relações concretas, reais, conjunto de deveres e obrigações determinados pela lei. Logo, então, a relação jurídica ela pode ser considerada uma espécie do gênero relação social. Ou seja, toda vez que se fala em gênero, a gente está falando como se fosse uma ideia mais ampla, um conjunto, um sistema mais amplo, certo? Ou seja, a relação jurídica ela é um sistema mais amplo e dentro da relação jurídica a gente tem como espécie, ok, as relações sociais. Vamos dar uma olhada agora na relação jurídica, conceito e distinções. Já no século XIX, o Savigny ele vai definir o que é uma relação jurídica. Então ele nos diz: relação jurídica é um vínculo entre pessoas em virtude do qual uma delas pode pretender algo a que a outra está obrigada, ou seja, é o caráter dual do direito. Ao mesmo tempo que uma pessoa ela entende que subjetivamente ela tem o direito de pedir, a outra pessoa ela no lado oposto, né, ela vai ter, na verdade, uma sujeição. O direito vai obrigá-la a se sujeitar àquela lei. Então, vamos dar uma olhada mais à frente? As relações jurídicas, elas seriam então formadas por um elemento material e um elemento formal. O elemento material, toda vez que a gente falar de material dentro do vocabulário jurídico, a gente está falando das relações vivas, das pessoas realmente em ação na sociedade. Ou seja, quando uma pessoa estabelece um contrato de compra e venda, então ali temos uma situação real, concreta. Por isso, é uma situação material, um elemento material. Já o elemento formal é a determinação jurídica do fato, ou seja, são as hipóteses, são os conceitos criados pela lei para regulamentar as situações concretas. Então, temos esses dois elementos funcionando conjuntamente. Então, a relação jurídica ela pode ser encarada sob a perspectiva de dois planos. O plano objetivo, evidentemente relacionada ao objeto, e o plano subjetivo também claramente, como o próprio nome diz, relacionado aos sujeitos. Vamos começar com o plano objetivo. É toda relação social tutelada ou regulada pelo direito. Ou seja, são todas as hipóteses que a lei cria para regulamentar a vida em sociedade. Então, uma determinada norma jurídica vai falar, por exemplo, sobre um contrato de compra e venda, como a gente falou, sobre, por exemplo, o caso de inadimplência. A lei vai falar sobre isso. Digamos que uma pessoa faz um empréstimo para outra, a outra não paga. Então, a lei vai criar uma hipótese de atuação sobre esse fato.
mas ela está, como o próprio nome está dizendo, ela está é um direito tutelado, não é, pelo direito, pela norma jurídica, mas ele está como se fosse uma hipótese para a realidade. Ele ainda não é algo concreto. No plano subjetivo, aí sim, nós temos o vínculo entre duas ou mais pessoas, conferindo-se a uma ou algumas delas o direito subjetivo de exigir das outras o cumprimento de um dever. Então, você comprou uma televisão, certo? Pagou tudo direitinho, chegou em casa, ligou a TV não funciona. Então, no plano objetivo, você tem sim uma lei que vai te ajudar em relação a esse fato concreto. Ela está lá como hipótese. No caso, é o Código de Defesa do Consumidor. E ele diz claramente que se você compra um objeto, seja ele eletrônico, enfim, e esse objeto apresenta um defeito técnico, ou seja, não foi você o responsável pelo defeito, então a loja onde você comprou tem um prazo específico, né? Dentro desse prazo, ela tem que te ou reembolsar o valor ou te dar um outro objeto com o mesmo valor. No plano subjetivo, o que a gente tem? É quando uma pessoa, no caso você que comprou a TV, ligou, viu que ela não funciona, então você diz: ah, eu vou lá na loja para trocar esse aparelho quebrado por outro. Ou seja, ela depende da sua ação para se concretizar. Tudo bem? Vamos em frente. Vamos aqui com essa citação do Miguel Reale. Ele nos diz que quando uma relação de homem para homem se subsume ao modelo normativo instaurado pelo legislador, essa realidade concreta é reconhecida como sendo relação jurídica. Ou seja, a todo momento que os seres humanos estão fazendo trocas, a troca de um objeto por um valor específico em dinheiro, a troca de um valor também pecuniário por um serviço prestado, e assim por diante, toda vez que houver uma relação dentro dessa sociedade, a gente tem que essa relação ela é sim jurídica. Então, a relação jurídica ela vai ter conceitos diferentes dependendo da corrente ao qual um determinado jurista, enfim, ele se filie, ok? No caso, para a corrente justnaturalista, lembra que a gente já falou sobre isso? O justnaturalismo, ele decorre como uma consequência histórica do direito natural, aquele direito que hierarquicamente está acima do direito positivo. Pelo menos é isso que os justnaturalistas pensam. Então, a relação jurídica para os justnaturalistas, ela vai seguir essa mesma lógica. Eles reconhecem que existe um direito que está acima, que é preexistente ao direito propriamente escrito. Ou seja, mesmo que aquela determinada relação jurídica aconteça um problema ali que não está previsto nas hipóteses da lei, para o justnaturalismo, essa hipótese ela vai ter que ser subsumida, ela vai ter que ser aplicada de toda forma, mesmo que não esteja ali prevista na lei positivada, porque existe uma lei superior, que é o direito natural. Já para os positivistas, essa relação não é anterior, ela só acontece a partir do momento em que aquela norma está escrita, está positivada em uma lei. Se não está positivada, não pode ser aplicada. Vamos falar aqui rapidamente sobre Pontes de Miranda, certo? Jurista brasileiro. E ele nos fala o seguinte: a relação jurídica é o lado eficacial da incidência das normas do direito sobre os suportes fáticos, ou seja, é a forma como as leis regulam as relações em sociedade. Isso é uma relação jurídica. Então, indo um pouco mais adiante com essa ideia, a relação jurídica é a constituição de uma relação entre sujeitos, sendo que o sujeito ativo, olha só, presta bem atenção nessa descrição. O sujeito ativo titular de um direito subjetivo, ou seja, aquele direito está em stand-by, se ele não usa aquele direito, ele não vai funcionar. E o sujeito passivo titular, ele está aí com um dever jurídico, ou seja, um tem um dever
não diria o dever, mas tem o direito, né, subjetivo de cobrar, e a partir do momento em que se cobra, o outro tem, o sujeito passivo, no caso, ele tem um dever jurídico de pagar. Se essa relação ela é válida, se realmente existe aquela relação, só mesmo a justiça vai poder falar. A gente está realmente tratando aqui de forma hipotética. Portanto, nós temos aqui a formação de um vínculo de sujeição. Os poderes do sujeito ativo, eles vão incidir sobre o objetivo imediato. O que quer dizer isso? É a prestação devida, dar, fazer ou não fazer. Ou seja, é a hipótese que a lei criou para aquela situação. Então, vamos ver aqui no caso da televisão que você comprou e ela veio com defeito, certo? O objetivo imediato não é a TV. O objetivo imediato é uma prestação que aquela loja ela deve para você. Se o objeto que você comprou está quebrado, ela tem a obrigação de te ressarcir de alguma forma, de uma forma que seja justa. E nós temos também o objeto mediato, que é o objeto propriamente dito. No caso do nosso exemplo, é a TV que você comprou e estava com defeito, logo a loja ela está sujeita, certo? Dentro dessa relação, a te dar uma TV nova, te recompensar de alguma forma que seja justa. Então, a relação jurídica é um acontecimento idôneo que vai gerar consequências jurídicas pretendidas pelas partes. Geralmente, a parte que está pleiteando aquele direito é que vai sair vencedora, não é? E delimitadas pela lei. É justamente isso que a lei vai tentar deixar claro, que é o vínculo de atributividade ou fato gerador. Por exemplo, vamos voltar aqui no exemplo da TV. Vou usar ele aqui durante toda a nossa aula, tentar desdobrá-lo o máximo possível para a gente sempre permanecer com uma situação coerente. Então, é o seguinte, você comprou a TV na loja X, ok? Chegou em casa, ligou, a TV não deu certo, então você vai lá na loja X tentar trocar. Então a loja fala o seguinte, ó, não foi aqui que você comprou não, você se enganou. Você comprou na verdade na loja Y. E aí você vai lá na nota fiscal que você comprou e vê que realmente você cometeu um deslize, uma confusão. Você realmente comprou na outra loja. Ou seja, o vínculo de atributividade ou fato gerador que você achava que tinha com a loja X, na verdade você estabeleceu com a loja Y. Então, vamos ver aqui os elementos da relação jurídica. Nós temos o sujeito ativo, né, aquele que vai pleitear um determinado direito subjetivo. Nós temos o sujeito passivo. O sujeito passivo, ele é o titular de o quê? De um dever jurídico. Não é? No caso do exemplo da TV, de recompensar o cliente com um valor que seja justo. Temos o objeto imediato, certo? Lembrando que quando a gente fala de objeto imediato, a gente está falando da prestação devida, do dever jurídico para com a outra pessoa. Já o objeto imediato é o próprio objeto em questão, o valor financeiro, o objeto comprado. E temos, por fim, o fato gerador, ou fato propulsor, que é um vínculo que liga você àquela loja, por exemplo, que liga você à pessoa a quem você emprestou dinheiro, mas não te devolveu aquele valor. Enfim, o vínculo é que vai fazer com que exista a relação jurídica. Muito bem, quais são os elementos da relação jurídica? Na imagem que temos aqui em tela, temos no mundo dos direitos, nós temos o sujeito ativo, o sujeito passivo. Essa seta dupla está indicando que existe uma relação jurídica entre ambos, existe um vínculo jurídico. E você está vendo que em cima nós temos a expressão facultas agendi e embaixo norma agendi. Quando a gente fala de facultas agendi, mais à frente vamos falar de forma mais específica, ok? Nós estamos falando aqui de uma permissão normativa, uma permissão que a norma proporciona. Já a norma agendi é um dever jurídico. Então, a facultas agendi estaria para o sujeito ativo, como a norma agendi estaria para o sujeito passivo.
Vamos falar agora sobre os sujeitos da relação jurídica, a situação jurídica. Situação jurídica ou situação subjetiva, ela decorre de um conjunto de disposições normativas que vão atribuir aos sujeitos de uma determinada relação jurídica direitos e deveres, o que confere um certo aspecto dinâmico ao ordenamento jurídico, porque tanto você pode estar no polo ativo quanto no polo passivo em algum momento da sua vida, certo? Tanto você pode estar do lado de quem do sujeito ativo quanto do sujeito passivo, depende da relação. A situação jurídica ela pode ser classificada das seguintes formas. Situação jurídica patrimonial é quando a relação jurídica envolve valor que pode ser avaliado em dinheiro, né? O caso de objetos, contratos de compra e venda, doação, comodato e assim por diante. Então, temos uma situação jurídica em que o que está em jogo é um valor financeiro. Mas, Eduardo, nessas relações jurídicas sempre não é um valor financeiro que está em jogo? Nem sempre. Vamos ver agora que em alguns momentos pode acontecer que a situação ela pode ser jurídica existencial ou não patrimonial. Quer dizer, o valor ali a entrar na relação não é exatamente jurídico. Ele pode até ser medido por um valor pecuniário, mas ele não é, via de regra, uma situação jurídica patrimonial. Isso acontece quando o interesse que está ali, né, em questão, ele não tem um cunho econômico, ele não pode ser avaliado exatamente em dinheiro. Temos aí o caso, por exemplo, dos direitos de personalidade, nome, honra, imagem, integridade do corpo, né? No caso da pessoa que já faleceu, ela evidentemente não pode, no caso, digamos que ela teve a imagem do seu corpo exposta de forma desonrosa, por exemplo, nas redes sociais. É evidentemente que esse direito uma vez que se descobre, né, quem fez isso, esse direito ele volta-se para a família e a família pode evidentemente pedir para que seja retirado aquela imagem e que a pessoa que cometeu essa situação ela pague, não é, financeiramente o valor que não vai trazer a integridade do corpo de volta, mas é uma espécie de um alerta para que aquilo não aconteça novamente. Então, questão dos direitos de personalidade. Pode acontecer, por exemplo, o seu nome ser usado para se abrir uma conta num banco e essa conta gera um cartão de crédito, gera empréstimos, de repente você percebe que está devendo 100 mil reais ao banco. Então, o seu nome, que é um direito de personalidade, foi usado de forma indevida. Não está envolvendo necessariamente valor financeiro, uma vez que você comprove que aquilo, na verdade, foi um mau uso que fizeram do seu nome, aquele valor não precisa ser pago por você. E, evidentemente, você pode também tentar, junto, não é, ao Estado, descobrir quem usou indevidamente seu nome e aí sim cobrar dessa pessoa direitos que podem ser transformados em um valor, mas que não são necessariamente direitos patrimoniais. Dos sujeitos da relação jurídica. Nós temos o sujeito ativo, né? O sujeito ativo ele é titular do direito. Ele vai ter a faculdade, facultas agendi, a faculdade, que é a permissão normativa, ou seja, a lei te permite que você exerça essa cobrança, em face de um sujeito passivo, exigindo o cumprimento de um determinado dever jurídico. Já o sujeito passivo é aquele que está subordinado ao dever jurídico, subordinado à lei. Então, como sujeito passivo, ele responde pelo normas agendi, ou seja, uma vez que ficar comprovado o vínculo de atributividade entre vocês e que realmente o ônus recai sobre ele, ele vai ter que pagar. Bom, para fazer parte de uma relação jurídica é necessário ser uma pessoa. Como assim? Evidentemente, nós temos as pessoas físicas ou naturais e as pessoas jurídicas. Uma pessoa física, um ser humano com personalidade jurídica, tem um CPF, um cadastro de pessoa física,
E, evidentemente, essa pessoa ela pode contrair determinados tipos de relações jurídicas. Já as pessoas jurídicas que possuem um CNPJ, né, um Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, elas decorrem do quê? Da união de pessoas ou patrimônios, de tudo que aquela empresa tem, móveis, imóveis, direitos e obrigações, e ela está apta para exercer determinados tipos de relações jurídicas diferentes daquelas que a pessoa física ou natural pode exercer. Mas é claro que o ato constitutivo ele vai ter origem de que forma? Ele tem duas possibilidades: o ato jurídico bilateral ou plurilateral inter vivos. Então, o ato jurídico bilateral seria o exemplo, como a gente falou aqui, em que você foi a uma loja comprar uma TV e a TV deu problema. Bilateral, é você e a loja. Já um ato jurídico plurilateral envolve diversas pessoas. No caso de uma associação ou uma sociedade, digamos que você faça parte de uma sociedade que tem um determinado espaço com piscina, quadra, e você paga um valor mensal para utilizar todo aquele serviço. Então aí nós temos uma relação não apenas de você com a sociedade, mas de todos entre si. Todos fazem parte daquela sociedade. O ato jurídico, ele pode ser unilateral inter vivos, que é o caso de uma escritura pública, certo? Então, por que é unilateral? Porque depende só de uma pessoa para que aquilo aconteça. E pode ser também unilateral, causa mortes. É o caso de um testamento. Também é unilateral porque uma pessoa específica demonstra o interesse de deixar aquilo escrito, né, o testamento. Mas no caso, a gente está falando de uma relação de uma pessoa que, quando o testamento vier à tona, já vai estar morta. Então, a relação dela, não é, com a sociedade. Caso também das fundações. No entanto, a gente tem os entes despersonalizados. Eles nem são pessoas naturais, nem são pessoas jurídicas. Exemplo, a massa falida. O que é a massa falida? É o patrimônio, conjunto de todas as relações jurídicas ativas e passivas da pessoa jurídica declarada por sentença falida. Então, é o que sobrou da empresa. O que sobrou vai ter que ser contabilizado para o pagamento de todos os credores, os direitos trabalhistas. Isso é o que se chama de massa falida. Já não é mais a empresa, no entanto, todos aqueles bens, direitos e obrigações, eles precisam ter um nome, e esse nome é massa falida. Temos também o espólio. O espólio é o patrimônio, também conjunto de relações jurídicas ativas e passivas da pessoa falecida. Então, a pessoa faleceu, não deixou testamento. Evidentemente que todo o processo de sucessão vai acontecer, mas aquele conjunto de relações jurídicas ali, bens e direitos e deveres, é chamado de espólio, até que aconteça a sucessão. Do objeto da relação jurídica, nós temos o objeto imediato e o objeto mediato. Toda vez que falamos em objeto imediato, estamos falando de uma conduta humana, ou seja, a responsabilidade de dar, fazer ou não fazer. O objeto mediato, por sua vez, é uma resposta à seguinte pergunta: dar, fazer ou não fazer o quê? Ou seja, é o próprio objeto da relação jurídica. Último ponto, fato gerador ou vínculo de atributividade da relação jurídica. É o que dá origem ao fato jurídico. Então, por exemplo, você vai no posto de gasolina, põe R$ 50 de gasolina. Naquele momento ali está acontecendo o fato gerador, o valor que você está dando como contraprestação ao que você acabou de receber. Mesmo que essa relação ela seja por escrito ou seja apenas uma relação de boca, aquilo é considerado sim um fato gerador. Bom, vamos lá então para o exercício número 1. Das situações adiante descritas, indique aquela que representa uma relação jurídica. Letra A, ir à igreja aos domingos. B, ajudar alguém a atravessar uma rua. C, comprar um café na cantina. D, respeitar uma fila.
Dá uma pausa no vídeo, pensa um pouquinho e já eu volto com a resposta e os comentários. Vamos lá então? Resposta da questão número 1, letra C, comprar um café na cantina. Porque nós temos nesse determinado momento que você pediu, ó, me dá um café, quanto custa? R$ 1, R$ 2, R$ 3, enfim. E você paga por aquele objeto, por aquele alimento que você está com ele ali em mãos, está estabelecida uma relação jurídica, certo? Mesmo sem nota fiscal, mesmo sem nada disso. Vamos ver os outros itens aqui, ó. Ir à igreja aos domingos. Não, você está exercendo um direito constitucional seu de exercer a sua religiosidade, sua liberdade religiosa. Não tem nada a ver com relação jurídica. Ajudar alguém a atravessar uma rua está muito mais para um comportamento moral e não para um comportamento que descreve uma relação jurídica, né? E letra D, respeitar uma fila também está mais para um comportamento moral barra ético, né, do que exatamente para uma relação jurídica. Vamos para a questão número 2. Na hora do intervalo, você se dirigiu à cantina da faculdade e lá adquiriu um café e um salgado, realizando o pagamento à vista. Sobre esta relação, é correto afirmar que, letra A, trata-se de uma relação meramente social, uma vez que o direito não tem sobre ela qualquer interesse. Letra B, trata-se de uma relação jurídica em que o sujeito ativo em relação ao café e o salgado é a cantina. Letra C, trata-se de uma relação jurídica em que o sujeito passivo em relação ao pagamento em dinheiro é a cantina. Letra D, trata-se de uma relação jurídica em que o fato gerador é um contrato de compra e venda. Letra E, trata-se de uma relação social, pois não há nenhum tipo de contrato identificado na hipótese. Mais uma vez, vou dar um tempinho aqui, pausa no vídeo, pensa um pouco e já eu volto com a resposta e os comentários. Ok, vamos lá. Questão 2, resposta, letra D. É correto afirmar que trata-se de uma relação jurídica em que o fato gerador é um contrato de compra e venda. Ô Eduardo, mas eu comprei o café e o salgado, eu não recebi nenhuma nota fiscal, nenhum comprovante qualquer. Gente, o contrato de compra e venda, contrato, ele é muito mais um conceito do que algo realmente físico, contrato escrito. Claro que quando ele está físico, né, nós recebemos ali um contrato ou uma nota fiscal, ela é incontestável. Mas a própria relação que está estabelecida ali, o próprio direito garante que ali está acontecendo um contrato de compra e venda, uma troca de um valor por um serviço, um objeto, enfim, um alimento naquele momento. Então, resposta D, resposta correta. Vamos dar uma olhada aqui nas outras opções. Letra A. Trata-se de uma relação meramente social. É uma relação social, claro. Uma vez que o direito não tem sobre ela qualquer interesse, ao contrário, tem todo o interesse. Ali temos uma relação jurídica. Letra B. Trata-se de uma relação jurídica, ok, em que o sujeito ativo em relação ao café e o salgado é a cantina. Não, aí é o tipo de item, né? O tipo de item que é uma pegadinha. Não temos aí qualquer relação entre o salgado e a cantina. Letra C. Trata-se de uma relação jurídica, ok, em que o sujeito passivo em relação ao pagamento em dinheiro é a cantina. Não, gente, só quem pode ser sujeito passivo ou ativo são pessoas, pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Né? O pagamento em dinheiro, a cantina, eles são objetos, eles não fazem parte dos elementos jurídicos no sentido de serem passivos ou ativos. E letra E, trata-se de uma relação social, ok, pois não há nenhum tipo de contrato identificado na hipótese. Como a gente já comentou sobre a questão do contrato, não vou me alongar mais. Mas é isso, existe sim um contrato feito ali de boca, mais um contrato. Ok? Muito bem, espero que você tenha gostado dessa nossa aula e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!